Olá! Bora começar a nossa live de hoje. Deixar vocês entrar e começar a live de hoje sobre simbiose materna. Bom dia, bom dia, bom dia! Quem vai estar aqui comigo hoje na hora do almoço, almoçando comigo? E hoje a gente vai falar de simbiose materna, que foi o assunto que a gente falou ao longo da semana todinha, né? E vou trazer para vocês assuntos bem profundos sobre esse tema, né? Quem aqui é novo, não sabe o que é simbiose, hoje você vai entender o que é simbiose materna, o que esse termo significa na nossa vida, quais as consequências de uma simbiose materna. E vocês vão perceber também, todas as mulheres aqui, que em algum nível a gente está simbiótica com a nossa mãe e que isso atrapalha muito a nossa vida, tá? Então, eu acho um assunto, gente, de extrema importância. Eu costumo dizer que eu acho que quando a gente entende a simbiose, a gente sabe que a gente precisa libertar a nossa alma, né? E a gente está aqui para buscar isso. Então, todas aquelas prisões que a gente sente na vida, as coisas que não estão fluindo, tem a ver com as questões que a nossa alma está vivenciando. Então, compartilhe essa live. Vamos começar, que é um assunto profundo aqui sobre a simbiose materna. Compartilhe essa live com as amigas, com as pessoas da sua família, mas cuidado para compartilhar a live com a mãe, tá bom? Vamos deixar aqui, né? Pode compartilhar com a irmã, pode compartilhar com as amigas, né? Com as pessoas que têm que saber sobre isso. Mas cuidado para não compartilhar com a mãe, tá bom? Nem todo mundo também tá preparado para saber sobre esses assuntos e tá tudo bem, tá? Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado para não salvar as pessoas, né? Senão a gente entra ali no arquétipo da salvadora e acaba com tudo. Bom, veja aí se tá travando para mais alguém. A G comentou que tá travando para elas. Bom dia, gente. Tô vendo várias carinhas aqui que eu já conheço. Tem alguém novo aqui? E me contem se tá travando, se é só o Instagram da G que tá fazendo isso. Se não tiver, eu continuo, tá bom? Então conta aí, gente. Tá tudo bem pra vocês? Tá dando certo? Se tiver travando, eu coloco aqui na internet do meu celular e saio. Bom dia, Mari! Aqui tá ok. Então tá bom, tá? Então, G, dá uma olhadinha aí no seu Instagram, tá certo? Às vezes é a sua internet. Então, gente, bora que tem bastante coisa para falar sobre simbiose materna. Então, ó, vocês vão ver que eu sempre olho pro ladinho porque eu faço as minhas colas, tá? Antes de começar a nossa live. Então, vamos entender o que é a terminologia simbiose, o que significa, tá? Ó, pelo Google, gente. O termo simbiose proveniente do étmos, né, grego, é uma palavra que vem do grego. Sim significa junto e bios significa vida. Foi originalmente empregado pelas ciências biológicas para designar uma relação funcional estreita. Deixa eu pegar os bonequinhos para vocês entenderem. Harmônica e produtiva entre dois organismos, os quais interagem modo ativo visando ao proveito mútuo. Isso é o que está escrito no Google, complicado, né? Bom, ou seja, o que significa simbiose? É uma relação entre duas espécies em que uma ou ambas se beneficiam de alguma forma. Calma lá que eu vou explicar mais um pouquinho. Dentro da psicologia, a gente pode empregar com a palavra, que aí vocês vão entender, dependência emocional, tá? Essa dependência é normal em etapas muito iniciantes da vida, principalmente ao longo da gravidez, depois da gravidez. Porém, o que acontece, tá, gente? A gente nasce, vai se desenvolvendo e vai crescendo. A gente cortou lá aquele cordãozinho umbilical com a nossa mãe quando a gente nasceu. Porém, existe um cordão, né, que a gente não está visível mais, porque ele não é material, mas é um cordão que liga almas e que faz com que
tanto a mãe quanto a filha ou a mãe com o filho se beneficiem de uma mesma estrutura psicológica no qual é como se essas duas pessoas não conseguissem se desprender uma das outras. Calma que você vai falar assim, Mari, calma, eu não tô presa na minha mãe. Vamos entender isso. Então, uma relação simbiótica, pegando em bonequinhos, é como se a mãe e a filha ficassem dessa forma, tá? E não assim, né? Que é o caso. Então, eu vou até pegar uma assim, com essa outra bonequinha que é mais velha, que fica mais fácil de entender. Relação simbiótica é isso aqui. E qual seria o saudável? Isso aqui. Ops, a filha aqui, a mãe atrás, tá bom? Isso aqui é o saudável. A relação simbiótica é assim. Então, a simbiose é tipo um cordão umbilical emocional de dependências, onde duas pessoas vão se alimentando. A mãe e a filha, elas começam a compartilhar do mesmo mundo emocional, tá? E aí, como que a gente consegue identificar, assim, se a gente tá simbiótica? Mari, mas, cara, eu não tenho dependência nenhuma com a minha mãe, nem tenho contato com ela. Bom, muitas vezes, gente, a simbiose, ela não é algo tão visível. Tem algumas pessoas, tem algumas relações que você percebe que aquilo é escancarado. E tem muitas pessoas que não é tão escancarado assim. Então, as mulheres que possivelmente são bem independentes, que são bem raivosas, que são bem irritadiças, que estão sempre na luta, elas também estão simbióticas com a mãe, tá? Então, a gente usa isso como excesso, entre aspas, de masculino, né? Então, as meninas que estão raivosas, irritadiças, que vão para a vida ser completamente independente, não significa que ela saiu da simbiose materna, tá? Quem está regravando a Jornada das Deusas comigo, né, as mulheres que estão comigo dentro da Jornada das Deusas, eu falo isso como o arquétipo da mulher heroína, da mulher salvadora e da mulher guerreira, tá? A maravilha também, né? Tudo a mesma coisa ali. Aquelas mulheres que são completamente, entre aspas, independentes. Aparenta, mas nem sempre é assim, tá? Então, como identificar que a gente está num movimento simbiótico com a nossa mãe? Pronto, vamos lá. Vamos entender os comportamentos. Primeira coisa, entendendo seus comportamentos com a sua mãe, tá? E entendendo também como é que foi sua infância. Então, lembra lá quando você era criancinha? Você foi uma criança que foi podada, você foi uma criança que foi muito castrada, né? Nada podia, você teve que aprender a ser a filha boazinha. Ou você cresceu num cenário que você não podia conectar com o seu pai, tá? Pensa aí se tem alguém que tá identificado com isso. Mari, fui muito podada, eu tive que ser a filha boazinha, eu acho que a minha mãe era muito controladora, ou meu pai me castrava muito, né? Tipo, nada eu podia, eu tinha que fazer tudo do jeitinho deles. Presta atenção se isso existe. Ou, né, a mãe foi lá, ela não teve uma relação legal com o pai, o casal se separou, e aí essa mãe fez um pouco de alienação parental, né? Separou você lá do seu pai e falou, não, você não vai ter contato com o seu pai, não. Você vai ficar aqui comigo. Isso tudo são cenários, gente, que podem trazer essa relação, tá? Simbiótica. Então, ela começa muitas vezes quando a mãe vai tirando a autonomia dessa filha. Por quê? Porque essa mãe tem questões emocionais profundas já ao longo da vida dela e também com a mãe dela, tá? Com a história da família dela. Então essa mãe ela tem pendências emocionais, não soube muito olhar para sua criança interior, não soube cuidar dessa criança interior, então ela precisa se nutrir de alguém. E aí o que acontece? Quando essa mãe ela fica grávida de uma criança, ela sente ali, né, inconscientemente uma oportunidade de nutrição. Por quê? Porque, poxa, agora esse filho aqui, né, o meu bebê, ele vai me amar, né? A mãe com pendências emocionais que não foram supridas,
vai ver uma potência, né, uma possibilidade de se nutrir da sua própria filha. Então, a gente vê também, gente, muitos casos de quando a criança vai crescendo, essa mãe começa a ficar muito carente e fazer de tudo para que essa filha possa sempre olhar para ela. E ao longo do tempo, isso vai prendendo a filha para ela, nesse cordão, tá? Então, é quando a filha quer fazer alguma coisa e a mãe fica brava, e aí o que acontece com a criança, né? Nossa, eu não posso deixar minha mãe brava, então eu preciso aqui ficar nutrindo ela emocionalmente. Por quê? Porque me dá culpa quando eu faço alguma coisa diferente e chateia minha mãe. Então, todo esse vínculo que vai crescendo ao longo de mãe e filha vai gerando um vínculo simbiótico dentro daquele sistema. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer dessa filha um dia crescer, casar, ter a família dela, mas essa filha viver em função da mãe. Então, quem está aqui assistindo comigo, percebe algum movimento desse? Vai me trazendo as suas questões que eu vou ajudando vocês também a identificar, tá bom? E aí, esses filhos, eles acabam suprindo as necessidades maternas para se colocar muitas vezes naquele lugar de falta emocional da mãe. Então, se a mãe, ela sofreu nas relações amorosas, não deu certo o relacionamento dela com o pai, né, com o marido, né, o ex-marido, essa filha vai falar assim, tá bom, mãe, já que você não deu certo com o meu pai, eu vou tentar suprir as suas necessidades emocionais, fazendo aqui o papel do meu pai para você, tá? Então, são filhas que começam a entrar nessa figura paterna ali para nutrir a mãe. Como que a gente vê bastante filhos homens fazendo isso? Sim, né? O pai falta, acontece alguma coisa com a presença paterna, esse filho entra no lugar do pai e começa a ser, a gente via muito isso antigamente também, né? Os primeiros filhos, o filho mais velho, ter que dar conta dos irmãos, o pai morreu e aí esse cara vira o homem da casa. E aí o que começa a acontecer? Esse filho entrou no lugar do pai. Por quê? Porque a mãe também tem uma necessidade emocional. A gente não sabe como essa mãe lidou com essa separação, com a perda do pai. E aí as crianças, os filhos, né? Eles entram para suprir essas necessidades emocionais, certo? Então, esse vínculo simbiótico, ele é muito profundo quando nós somos mulheres e olhamos para nossa mãe. Porque a nossa mãe sempre vai ter pendências emocionais com os pais dela e dentro da relação amorosa, tá? Só que quando a gente se coloca num lugar de suprir, isso é a alma que é cega. A nossa alma é cega, por isso a gente faz esse movimento, tá? E inconscientemente, muitos pais acabam sugando os filhos para dentro dessa relação, que muitas vezes está uma relação difícil, conflituosa. Então é muito comum o casal, pegar aqui bonequinhos novamente, tá? O casal ter um filho, né? Antes casal lindo, maravilhoso, tá? A relação tava legal, tava saudável e tudo mais. Aí eles resolveram ter um filho. E aí o que acontece? Esse casal, muitas vezes, começa a colocar, a prioridade nos filhos, tá? E aí, olha o filho, começou já a entrar no meio dessa relação. Então, a mulher, ao invés de enxergar o marido, tudo é o filho primeiro. O marido pode fazer a mesma coisa, ao invés de olhar para a mulher primeiro, tudo é o filho. Ah, mas Mari, as crianças pequenas precisam de atenção. Porém, toda essa atenção, ela muitas vezes tem que ser num lugar de consciência hierárquica. Quem veio primeiro é o casal, não é o filho. O filho veio depois, tá? Então, o casal tem que sempre ser prioridade para eles mesmos. Então, vamos pensar o seguinte também. Esse casal teve filho e aí esse relacionamento começou a balancear, né? Ter dificuldades aqui. E aí essa mãe começa a
toda a questão emocional que ela tem com o marido, a falta emocional que ela tem, ela começa a projetar aqui e falar assim: filho, você é tudo para mim. Tá vendo? Você me completa. Você me preenche. Com você, eu me sinto viva. Quando a mãe começa a falar isso para essa criança, pronto. Qual é a questão que vai acontecer aqui? Um vínculo simbiótico. Essa criança ela vai começar a crescer, né? E ter dificuldade de se desprender, porque em algum momento essa mãe projetou nessa filha essa questão de: filha, você me preenche. E aí essa filha, por amor e lealdade a essa mãe, começa a ficar presa dentro dessa relação, tá? E aí a gente vai crescendo, se desenvolvendo. A gente pode ter relacionamentos, mas a nossa alma está sempre olhando para a nossa mãe. Eu vou trazer sintomas aqui para vocês. Então, o que acontece? Os filhos começam a suprir essa necessidade e as filhas, né, os filhos, eles sentem culpa quando eles não conseguem atender as necessidades emocionais da mãe. A filha é sempre preocupada em sustentar essa mãe. Ai, porque a minha mãe, por que a minha mãe não larga do meu pai? Ai, esse relacionamento dele está tão ruim. Se a minha mãe largar do meu pai, tudo fica bem entre nós. Então, aqui, ó, isso já é um indício, né, de simbiose, como se essa mãe largar do pai, que tá ruim essa relação, pronto, essa filha vai suprir essa necessidade, essa falta. A mãe vai ficar melhor. Por quê? Porque ela tá mais preocupada no que a mãe tá sentindo do que, de fato, preocupada em fazer a sua vida ir para frente. Então, eu escuto muito dentro das terapias, né? Do tipo, quando eu era mais nova, nossa, eu falava tanto pra minha mãe separar do meu pai. Quem aqui, né, já falou uma coisa dessas? Em algum momento aqui vocês já se pegaram nesse cenário onde você julgou a relação dos seus pais tão ruim que você falou para ambos, né, achava que eles tinham que se separar, porque dessa forma ia ficar melhor. Então essa filha, ela tá sempre preocupada em nutrir a sua mãe emocionalmente e vive em função dessa mãe, porque ela pensa assim, ó, se eu suprir as necessidades da minha mãe, ela não vai precisar de outra pessoa, ela vai ficar bem. Entende? Isso é um indício, né? Uma simbiose. E na vida, toda vez que você precisa da sua mãe, você acaba fazendo o quê? O que essa filha vai crescer e vai fazer? Ela vai sempre, inconscientemente, buscar criar situações que ela precise da mãe dela de alguma forma. Então é uma filha que tem dificuldade de ir para a vida, é uma filha que traz dificuldade de prosperar, é uma filha que às vezes tem dificuldade de manter vínculos nos relacionamentos, é uma filha que tem dificuldade de sair de casa. Por quê? Porque todas essas questões ela cria para ela depender da mãe e ainda assim conseguir sustentar aquele cordão umbilical simbiótico de nutrição entre mãe e filha, certo? Ó, me sinto presa emocionalmente porque minha mãe diz que eu sou a melhor amiga dela e por isso não sente falta de outras amigas. Nossa relação é muito boa, mas sinto culpa quando não posso atender ela. Aí, gente, exemplo de simbiose materna, tá? Mãe não é amiga. Tem gente que fica bravo quando a gente fala isso, quando nós consteladores falamos isso. Mãe não é amiga, gente. A gente precisa colocar roupagens nas coisas que vieram para ser. Mãe é mãe, amiga é amiga. São coisas diferentes. Mãe não supre o papel da amiga. Amiga é amiga, mãe é mãe, tá? Pai é pai, filho é filho. Então não dá pra gente. Por que a gente se emaranha inteiro? Porque a gente quer colocar a mãe no lugar do pai, o pai no lugar do avô, a mãe no lugar da amiga. É isso que vai acontecendo. Esse filho mais velho aqui, ele consegue entrar no lugar do pai. E aí a desordem começa a acontecer, certo? Aí depois o povo reclama que não prospera, que não consegue trabalho, que não consegue ir para a vida. Justamente por quê? Porque o sistema está em desordem e aí ele vai ter que mostrar de alguma forma em formas de sintomas, tá? Inclusive vão mudar de país e a culpa me pega muito forte. Acaba sempre que saio de casa, acabo voltando para casa dela por algum motivo.
É isso aí, né? Eu acabei de dizer que todas as filhas simbióticas, elas tentam criar, né, situações para que ela volte a nutrir o vínculo simbiótico com essa mãe. Tá bom? Então, gente, comportamentos, vamos pegar um exemplo mitológico, a história da Deméter com a filha Perséfone, tá? Na mitologia grega a gente vê, né, o arquétipo da Deméter lá, de uma mãe, né, podando a filha Perséfone. A Perséfone é uma eterna filha que precisa nutrir o vínculo simbiótico com a mamãe, ela não consegue virar uma mulher, ela tá sempre sendo filha, filhinha dessa mamãe. Justamente porque elas estão nessa nutrição, nessa relação onde elas não aprenderam ainda a ter autonomia e se individualizar. Então, a simbiose, gente, é algo que nutre tanto a mãe quanto a filha. Então, quando essa filha volta para casa, vou pegar um exemplo aqui, ó, né? Eu quero mudar de país, mas me sinto culpada e acabo voltando para casa. Quando você volta para casa, a sua mãe acaba se sentindo nutrida e ela gosta disso. Por quê? Porque ela vê que ela tá tendo uma nutrição de alguma forma vindo de você. E aí você, quando volta para casa, você também sente essa nutrição. Gente, é uma nutrição benéfica? Não, porque ambas ficam presas umas às outras e não conseguem se desenvolver, nem essa mãe, nem essa filha. Ambas ficam empacadas na vida, em alguma situação. Não tem autonomia, então, ou seja, a alma não consegue adquirir uma maturidade, uma autonomia e uma libertação. Por quê? Porque está presa num enrosco, num vínculo simbiótico, certo? Então, gente, quais as consequências de uma simbiose? Falta de autonomia, falta de amadurecimento, às vezes dificuldade de tomar decisões, olha só, sair do país é uma decisão difícil, dificuldade de tomar decisões. Sentir-se presa e sempre limitada, porque vem uma culpa num peso tão grande, né? De fazer coisas diferentes, aí vem aquela culpa e sustentar essa culpa é algo muito difícil, né? Muito desafiador. Então, essa pessoa, né, que tá numa simbiose, tá sempre presa. Uma mãe, gente, quando ela tá aprendendo a filha nessa simbiose, ela também começa a adquirir uma dependência do tipo, eu não sei fazer as coisas, eu preciso sempre da minha filha, minha filha que resolve tudo. E aí essa mãe vai ficando velha, mais velha, idosa, né? E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar doente, ela vai estar sempre necessitando de cuidados, não consegue fazer nada sozinha, justamente porque ela começou a perder a autonomia que ela tinha, porque a filha começou a nutrir ela. E aí isso vai prendendo tanto essa mãe quanto essa filha. E então elas ficam enroscadas sempre. A gente começa a perceber que quando essa mãe, né, quando acontece o falecimento dessa mãe, é quando essa filha de fato pode começar a existir. Entende? Aí falou da minha mãe. Sempre eu resolvo as coisas mesmo de longe, morando em outra cidade. É isso, gente. Não importa, porque não é um cordão umbilical físico. A gente não precisa estar perto. A gente não precisa conviver. Mas o emocional tá sempre lá. Sempre lá. Tá sempre preso. E aí, o que essa simbiose causa? Indisponibilidade nas relações amorosas. Por quê? Porque ela tá sempre presa lá e ela não consegue estar presente dentro das relações. Então, ela tá sempre presa lá. Sempre presa lá. E aí, não está disponível para o marido, para as filhas, para a vida, para o trabalho, para o dinheiro. Então, a mulher, ela começa a sentir uma exaustão muito grande, tá? Muito grande. É muito pesado esse movimento, porque faz tudo em excesso para nutrição, para conseguir nutrir esse vínculo que é muito inconsciente. Isso acontece com o filho homem também, né? Sim, acontece com o filho homem, que é o exemplo que eu dei quando os filhos entram no lugar do pai. Né? Por algum motivo, esse pai faltou, esse pai foi ausente,
ou abandonos paternos, o pai faleceu, e aí o filho mais velho, não necessariamente pode ser o filho mais velho, tá? Mas pode ser um dos filhos que entra para suprir esse lugar. Vocês já assistiram aquela série britânica Bridgerton, né? Eu não sei nem falar direito, gente, mas é uma série da Netflix, né? De época. Se vocês forem pegar a família, né, principal ali, o pai morreu. Assistam essa série, é bem interessante. Eu adoro essa série. Tô esperando a terceira temporada. Já fiz a análise das 2 temporadas aqui também, que tá no meu feed. O filho mais velho, o pai faltou e ele entrou ali naquele lugar do pai. E a gente consegue perceber na série como é pesado aquele lugar para ele. Ó, já pensei que quando minha mãe morresse, eu não teria mais vida. É isso também. Você morre junto, tá? Pode acontecer de você começar a existir e pode acontecer de você achar que você morreu junto. E aí ficar eternamente, né, em vida olhando para a morte. Porque é como se você tivesse morrido, porque não houve uma separação, não houve uma ruptura disso, tá? Então parece, outros sintomas, né? Essa exaustão que eu falei, parece que tudo que você faz tem que fazer com muito esforço e tem uma grande necessidade de validação. Então essa filha está sempre o tempo todo buscando validação. E essa validação pode ser de qualquer pessoa, pode ser da amiga, do marido, da mãe, de quem for, do chefe, está sempre precisando de validação. As decisões, né? É muito difícil tomar uma decisão. Às vezes ela toma, mas aí ela compartilha e fala, o que você acha sobre isso? Por quê? Porque está precisando ser validada e no fundo ela quer ser validada pela própria mãe. Então, tudo isso, gente, por quê? Porque existe uma desordem familiar, tá? E você só consegue encontrar um padrão de autonomia quando você passa, de fato, a entender e perceber os seus padrões de repetição. Como que a gente faz isso, Mari? Como é que eu faço para sair dessa simbiose materna? Meu Deus! Bom, primeiro, é um processo longo, gente, e eu falo muito isso para todo mundo que faz qualquer coisa comigo. Deixa a heroína de lado de achar que tem que resolver tudo, né? Que é tudo para ontem, que é resolver tudo rápido, porque quando você tenta resolver tudo rápido, você não consegue resolver. Você entra num looping de fazer e quando você percebe, você não fez nada direito, tá? Vamos deixar a heroína de lado, que quer tudo para ontem, e entender que o feminino é passar por um processo que exige que você tenha paciência. E qual é a paciência aqui? É um processo de você construir a sua autonomia dentro de processos terapêuticos. Então, você pode fazer análise, terapia? Você pode fazer terapia, a gente vai trabalhando sobre isso. Você pode entrar no círculo de mulheres, porque o meu círculo, eu falo sobre isso e a gente tem esse objetivo? Você pode entrar no círculo de mulheres para eu te conduzir. O que você precisa entender não existe algo que você sai e conquista essa autonomia de uma hora para outra. Por quê? Quantos anos da sua vida você passou simbiótica, que agora você vai precisar construir uma identidade para você entender quem é você sem a sua mãe. Entende? Porque muitas vezes você não sabe quem você é. Tudo que você fez foi em função materna. E aí as suas decisões você não sabe tomar. Então, entende? Se a gente rompe esse vínculo, né? Se desce, né? Se existe alguma coisa que a gente aperta e fala, deixa eu romper esse vínculo, você quebra junto. Você não tem estrutura. É como se uma mulher não conseguisse se sustentar com as próprias pernas. E ela vai ter que começar a construir uma musculatura para sustentar, né, o seu peso, o seu corpo, sentir seu corpo de novo e construir de pouquinho em pouquinho essa autonomia, esse desenvolvimento. Entende? Então, gente, não dá para cortar e ser dessa forma. É uma construção. É igual construir uma musculatura mesmo. Você tá lá, vai pra academia, suas pernas estão fracas, sua coluna tá fraca, sua lombar tá fraca, você tá precisando fortalecer. E aí você não vai chegar uma vez na academia e já vai achar que você fortaleceu, né? Quanto tempo você vai ter que estar fazendo aquela atividade física para fortalecer de fato? Isso é a mesma coisa quando a gente fala de terapia, tá? Qualquer coisa que a gente fala em âmbito de desenvolvimento humano, a gente tem que entender que é igual ir para academia.
de pouquinho em pouquinho, até você conseguir essa musculatura. A gente não faz dieta um dia e já emagrece. A gente coloca dieta todos os dias da nossa vida para a gente ter um resultado. E isso é com a terapia. Entende? Deixa eu ver o que alguém perguntou aqui. Ó, tá descrevendo minha vida todinha. Quando a mãe é narcisista? Eu respondi isso agora na caixinha de stories. Gente, vamos parar de começar a olhar os nossos pais como, ai, minha mãe é narcisista, meu pai é tóxico. Parem com isso. Porque enquanto vocês rotulam o pai de vocês, vocês não conseguem nem tomar o pai de vocês, nem a mãe, nem o pai. Parem de rotular. Deixa isso com a sua mãe e olha para aquilo que é essencial. O que é essencial? Você se autoconhecer, se desenvolver para aprender a adquirir autonomia e parar de culpar sua mãe por ser narcisista. Entende? Eu tenho que falar isso para vocês porque é muito comum filhos de mães narcisistas ficarem se vitimizando e falar que a vida é dessa forma porque a mãe é narcisista. Chega disso! Eu sei que é uma relação muito difícil, eu entendo, eu compreendo, mas não dá para viver a vida inteira culpando porque a mãe é narcisista. Tem que fazer alguma coisa, né? A mãe você não vai mudar, mas mude a si mesma. Comece a você a buscar o seu autoconhecimento, investir no seu desenvolvimento para que você possa lidar com isso e fazer algo de bom com a sua vida que a sua mãe te deu. Mari, quando a gente sai desse papel de melhor amiga por ex, a mãe também irá se libertar e passar a aceitar novas amizades por ex? Por exemplo, exemplo, né? Não é ex. Mari, quando a mãe sai desse papel de melhor amiga, por exemplo, a mãe também irá se libertar e passar a aceitar novas amizades? A gente não sabe o que pode acontecer com a sua mãe. Mas a questão é, quando você passa a se libertar, você também está libertando a sua mãe, porque alguém, afinal de contas, precisa romper esse vínculo simbiótico. E aí, ambas, vai ser desafiador para as duas? Muito. Por isso que todas as pessoas precisam de um acompanhamento terapêutico, entende? Por quê? Porque esse movimento de ruptura é algo muito profundo na alma, gente. E sozinhos a gente não consegue fazer. É um caminho. É um caminho de entender por que você chegou nisso, quais são os seus padrões e quais as posturas você deve tomar na sua vida para que você possa, de pouquinho em pouquinho, ir saindo, rompendo, sabendo lidar com a culpa, sabendo construir sua autonomia, a sua identidade. E esse caminho a gente vai fazendo um círculo. O que eu vou fazer com vocês? Na semana que vem, na segunda-feira, eu vou postar, fiquem de olho, tá? Vou postar lá no canal do Telegram, aqui, mandar por e-mail, a pré-inscrição para o círculo, com desconto especial agora em julho, tá? Vocês vão receber 10% de desconto. E eu vou, a primeira turma agora, né, a T4, na verdade, agora em agosto, vai começar dia 18 de agosto. Tá? E a gente vai trabalhar nessa egrégora feminina aqui para que a gente possa construir, saber qual que é o caminho da construção da nossa autonomia e individuação. Certo? Combinado? Deu para entender? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. A Tamires falou que pensou quando a mãe morresse ela ia junto. Certo? Então, gente, vocês entendem o quão profundo é isso? O quão difícil? O quanto a gente precisa entender que a vida é um processo e que as coisas não se resolverão de uma hora para outra, mas que quanto mais você faz, mais você pode, de pouco em pouco, construir a sua musculatura e sua identidade. É normal essa mãe não querer que a filha namore e seja contra todos os namorados? Lógico, né? Por quê? Porque a mãe está se nutrindo desse vínculo simbiótico com a filha. Então, ela não vai liberar essa filha. Entendeu? Eu vou postar depois dessa live aqui um vídeo que mostre uma simbiose materna que eu até mostrei para o grupo da regravação da Jornada das Deusas ontem. Eu vou postar aqui nos stories para vocês olharem, tá bom? Mas é muito isso aí, Vanessa. A mãe começa a controlar tudo. Tudo. E às vezes muito inconscientemente, tá? E essa filha não se desenvolve, como eu falei para vocês. Um dos sintomas é a dificuldade de manter relacionamentos, de estar disponível. Essa filha pode até casar, mas ela não está de fato disponível para essa relação. Porque de alguma forma
algo emocionalmente aprende ao sistema de origem. Certo? Gente, finalizando a nossa live, ó, fiz em meia hora essa live, só que um assunto muito profundo, que é algo que eu venho falando essa semana inteira para vocês, sobre a simbiose materna e a importância da gente saber disso para que a gente possa construir a nossa autonomia. Esse amadurecimento, gente, é um amadurecimento de alma. Não é só, ai, Mari, eu sou madura agora, sou dependente, banco a minha vida. Não é sobre isso, é sobre autonomia da psique mesmo, algo que a sua alma precisa adquirir. Vai ficar gravada? Vai, tá bom? Assistam de novo. Bom, gente, vou finalizar a nossa live. Gratidão a todos vocês que ficaram aqui. Compartilhem essa live, me ajuda muito. E é um assunto muito, muito importante para todos nós, certo? Muito, muito, muito obrigada. Boa quinta-feira para vocês e a gente se fala.